Essas pessoas que criticam você, que não te conhecem, que falam de você, eu posso te garantir, ela queria ter a coragem para fazer o que você está fazendo. Para ter a coragem de ser quem você é. Então, às vezes, você é uma pessoa muito expansiva, muito comunicativa, e ela fala, é exibida essa menina. Não, ela queria ter coragem de ter o perfil que você tem, mas não tem. Então, é muito mais fácil tacar a pedra no outro do que assumir para si, por exemplo, que não tem coragem. Entende? Então, as pessoas que te criticam que elas não te conhecem, elas criticam porque julgam que sabe alguma coisa de você. É assim ou não é? Quando você recebe uma crítica de alguém que não te conhece, você fala, cara, essa pessoa tá falando, cara, não sabe nada da minha vida. Ela não sabe nem quem eu sou, ela não conhece a minha história. Pra vir aqui tacar pedra na minha história. E realmente, tem pessoas que não te conhecem, mas vão te criticar a si mesmo. Só que essas críticas dessas pessoas, elas não têm tanta importância pra você. Porque você passa, assim, um caminhão de trator e feliz da vida. Isso não te afeta, isso não te machuca, não acontece nada. Você simplesmente passa. E passou. Agora, existe a crítica de quem é muito próximo a você. E essas críticas, sim. Essas críticas, elas te ferem, elas te doem, elas te paralisam, elas fazem você reavaliar quem você é. Aí sim, essa crítica é uma crítica que ela é muito importante você aprender a lidar com ela. Eu não tô dizendo que a crítica não é de você, por exemplo, ignorar a pessoa e fingir que ela não existe. Não, porque ela é importante. Mas é você, de fato, saber lidar com isso. Porque muitas das vezes, e aí uma maneira que eu posso falar que você pode lidar com a crítica é tendo empatia. Você já criticou alguém que você ama? Aí você fala, não, já critiquei. Quando você falou pra essa pessoa alguma coisa pra ela, você tava querendo mal dela? Não tô falando das pessoas doidas, loucas da cabeça, que falam da vida alheia, enfim, que fazem. Não tô falando dessas pessoas que fazem isso gratuitamente, sem propósito nenhum. Não. Tô falando de pessoas, por exemplo, que você ama. Quando você eventualmente vê, sei lá, um filho seu, um marido, um pai, um primo, uma irmã, que você acha que, por exemplo, ela não deveria estar fazendo aquilo ali. Você fala, não, eu acho que você tá errada, eu acho que você deveria fazer de outra maneira. O que você tá falando é uma crítica, sim ou não? Sim, é uma crítica, tá? A pessoa vai ficar chateada, a pessoa vai ficar ofendida, né? Muitas das vezes. Aí você fala, não, mas a minha crítica é uma crítica construtiva. Porque a intenção do seu coração não é machucar a pessoa. A intenção do seu coração não é ferir a pessoa. A intenção do seu coração é ajudar. É para que a pessoa tenha cuidado. É para que a pessoa, por exemplo, tenha tenha um pouco de cuidado. É zelo pela pessoa. Então, a primeira maneira que eu digo que você pode aprender a lidar com a crítica quando você recebe a crítica é ter empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Mas não é só se colocar no lugar do outro. É se colocar no lugar do outro, é ver como o outro vê, é sentir como o outro sente, é você ser tão outro de maneira que você, se você estivesse no mesmo lugar do outro, você faria talvez a mesma crítica. E quando a gente faz isso, por exemplo, a gente consegue parar de sentir, de ficar com raiva dessa pessoa. Por quê? Porque o que ela tá fazendo, o que ela tá falando, ela não tá falando pra me denegrir, ela não tá falando pra me machucar, ela tá falando porque ela me ama. Muitas das vezes não sabe fazer da melhor maneira, mas é amor. Você entende? Então, quando você coloca a crítica no lugar que ela precisa ser, você consegue, por exemplo, lidar bem. Então, vou te dar um exemplo. Às vezes, problemas de relacionamento acontece o quê? Quando você acha que o outro tá te criticando porque ele não te ama. Você me critica, você não sabe nada de mim, você não sabe nem quem eu sou, blá blá blá, e fica aquela confusão. Mas para um pouquinho, respira e fala, por que a pessoa tá fazendo isso? Se eu pensasse do jeito que a pessoa pensa, se eu tivesse as experiências que a pessoa teve, se eu viesse no contexto de família que a pessoa veio, se eu tivesse as mesmas experiências, as mesmas escolas ou as mesmas faculdades emocionais que a pessoa teve, será que eu também não estaria fazendo a mesma coisa? Sabe? Então você tem que parar um pouco de se colocar numa posição de vítima, porque não me ama, respirar e falar, ok, ela tá me criticando. Eu não gostei do que aconteceu, mas qual é a caixa que eu coloco ela? A caixa que eu vou colocar ela é a caixa de alguém que está preocupado comigo. Então eu vou parar e vou conseguir controlar as minhas emoções. Então, por exemplo, se eu sei que alguém me ama e tá trazendo alguma crítica, tá falando alguma coisa, às vezes até do que eu discordo, eu não preciso ser dura, incisiva, sabe? Entrar, fazer daquilo ali uma tempestade num copo d'água só porque a pessoa tá falando pro meu bem. Você entende? A pessoa tá falando porque ela te ama.